Bom, estamos de volta aí para a segunda parte da parte de termologia. Então vamos lá. Agora a gente vai falar mais sobre conversão, que é a parte mais importante dessa matéria, que é a parte que cai, que é a que mais cai dessa matéria no vestibular, é basicamente conversão. Então vamos lá. Para que conversão? Por exemplo, você está nos Estados Unidos e você vai para o hospital porque você está passando mal. Aí a médica lá fala que você está com tantos graus Fahrenheit. Aí você fica tipo, meu Deus, como é que eu faço pra passar pra graus Celsius? Daí, provavelmente você já aprendeu na escola e decorou a fórmula Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. E para Kelvin, Tc igual a Tk menos 273. É isso, né? Você provavelmente decorou isso, mas aqui agora eu vou te ensinar a criar. Como você chegaria nesse cálculo? Como é que você chegaria nessa fórmula, beleza? Então aí você não vai precisar mais decorar nada. Pelo menos não nesse assunto, por enquanto. Porque no resto você vai aprender também a como não decorar fórmulas, a como fazer as fórmulas por você mesmo, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai começar aqui? Vamos começar com Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, beleza? Aqui eu tenho uma escala, que eu fiz a escala Fahrenheit. Esse diagrama de varetas a gente vai usar muito, mas muito. Então, se acostume com ele. O que eu fiz? Peguei, fiz uma varetinha aqui, uma do lado da outra. E aqui eu coloquei o grau Celsius referente ao grau a temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. Aqui eu coloquei uma temperatura genérica de Tc. Não importa, você pode colocar aqui, lá, em cima, aqui do lado. Mentira, aqui do lado não, né? Tem que ser na vareta. Mas isso aqui é só para representar aqui a temperatura em Celsius, beleza? E aqui, ó, coloquei logo do lado aqui a temperatura referente à ebulição da água em Fahrenheit, que é 212 graus Fahrenheit. Então, você vê que elas estão comparadas aqui. Aqui eu coloquei o grau de a temperatura de fusão do gelo em graus Celsius e aqui em Fahrenheit, beleza? E aí, para você decorar isso, você pode colocar chão, teto, parede. Beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai pegar a variação, essa variação, e vai fazer uma razão dessa sobre essa daqui. Como assim, Lucas? Eu já não entendi já. O que você vai fazer? Você vai pegar isso menos isso e vai fazer dividido por isso menos isso. E aí, como a gente vai fazer uma relação. Como 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius é igual a 212 Fahrenheit, a gente vai fazer uma relação sobre isso. Beleza? Então a gente vai fazer a mesma coisa desse lado aqui. Então a gente vai pegar. É como se a gente estivesse fazendo uma regra de 3. É basicamente isso. Então a gente vai pegar TF, vai fazer menos 32 e 212 menos 32F. 32 graus Fahrenheit, né? Vamos chamar essa parte menor de A e essa parte maior de B. O que você vai fazer basicamente? Você vai pegar A e vai colocar sobre B. Beleza? É basicamente isso que você vai fazer por agora. Então, essa parte aqui a gente chamou de A. E essa parte grandona a gente chamou de B. Você vai pegar A e vai colocar em cima de B. Beleza? Para os dois lados, né? Aqui eu vou chamar de A' e aqui de B'. Só para diferenciar, para não ficar a mesma coisa, tá? Então, igual a A' sobre B'. Beleza? Isso aqui é só para demonstrar mesmo. Então, o que a gente vai colocar? A, o que é A? Tc menos 0. Então, Tc menos 0 sobre, dividido por B, né? No caso. Então, B é 100 menos 0. Igual a A', o que é A'? Tf menos 32. Sobre B', o que é B'? 212 menos 32. Beleza? Então vamos lá. De início, o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu apagar aqui em cima e reescrever, porque a gente está com um pouco espaço aqui, né?
Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer subtração. TC menos 0 é TC. 100 menos 0 é 100. Igual a TF menos 32. TF menos 32, porque a gente não sabe o valor de TF. 212 menos 32 dá 180. Beleza, a gente já tem uma relação aqui. Se a gente colocar a temperatura de Celsius aqui, a gente vai poder descobrir a temperatura em Fahrenheit. E a temperatura, se a gente colocar uma temperatura em Fahrenheit aqui, a gente vai poder descobrir a Celsius. Mas você me pergunta, Lucas, essa fórmula aí tá diferente do que eu aprendi na escola. A que eu aprendi na escola é TC sobre 5 igual a TF menos 32. Exatamente, é a mesma coisa. Só que essa aqui não tá simplificada. Então vamos chegar nessa fórmula aí. O que a gente pode fazer? A gente pode cortar esse 0 do 180 aqui com esse 0 do 100. Beleza? E aí o que a gente pode fazer? A gente tem 10 e 18. O maior divisor comum entre os dois é 2. Então a gente pode... Não precisa saber disso, mas você pode dividir por 2 até não dar mais. Então vamos fazer isso, vai. Então agora a gente não tem mais 100. Vamos apagar aqui porque a gente cortou esse 0 com esse 0. Então o que a gente tem aqui? A gente tem TC sobre 10 igual a TF menos 32 sobre 18. Se a gente dividir os dois aqui de baixo por 2, o que a gente vai ter? Aqui era 18 dividido por 2, 18 dividido por 2 é 9 e 10 dividido por 2 é 5. Então a gente chega naquela fórmula da escola, beleza? Só que não é só isso que a gente precisa saber, beleza? A gente também precisa saber outra formulinha que é meio chata e que você pode errar a questão por causa disso. Então, entenda, beleza? Ok, a gente tem a fórmula aqui, só que essa fórmula é o quê? Para conversão. Essa fórmula é para conversão. A gente tem uma outra fórmula que é para variação, que não muda muito dessa, mas é bem parecida, você vai ver. O que a gente tem em mente? Que TC menos 0 é uma variação, não é? Porque você tem uma temperatura final menos inicial. TC menos 0. Então isso aqui é o delta TC. O que é delta mesmo? Significa variação. Então variação de TC. Variação de uma temperatura C. Que é em graus Celsius no caso, né? E aqui, tudo isso aqui, a gente tem a variação de TF. Então, variação de TF. O que a gente tem pensando nisso? Se a gente substituir isso aqui de cima por delta TC, o que a gente tem? A gente tem delta TC sobre 5. Aqui a gente teria que fazer a variação, né? A coisa. Aqui a gente pode manter o menos 0 também, para vocês não se confundirem. Isso aqui ainda é a temperatura variável. A temperatura... A delta TC. A variação da temperatura Celsius. Isso aqui é a variação da temperatura Fahrenheit. Então se a gente substituir essa parte de cima por delta TC, a gente vai ter delta TC sobre 5. E se a gente substituir tudo isso aqui por delta TF, a gente vai ter delta TF sobre 9. Beleza? Com isso, a gente pode ter uma coisa bem interessante, uma relação para deixar as coisas mais fáceis ainda. Só para deixar claro, essa fórmula aqui, essa relação, você vai usar quando você for converter uma escala para outra. Então, por exemplo, eu tenho 200 graus Fahrenheit e eu quero converter para graus Celsius. Aí você vai usar essa primeira fórmula aqui. Agora, quando se trata de variação, na questão vai falar sobre variação. Por exemplo, a gente vai fazer uma questão que vai falar sobre um cara que estava nos Estados Unidos, um brasileiro que estava nos Estados Unidos, que foi no hospital. E aí a médica falou que ele estava com uma tal temperatura e essa temperatura caiu 5 graus. Então é um problema de variação. E aí você vai usar isso. Não precisa entender tudo isso agora porque eu vou explicar na hora de fazer os exercícios. Então pode ficar tranquilo, tá? Uma outra variação, uma outra relação que a gente pode ter com relação a isso aqui, o que a gente pode ter? Se a gente passar esse 9 para o outro lado, o que a gente vai ter? A gente vai ter... Deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui. No cantinho. A gente vai ter isso aqui, ó. TC
ΔTC vezes 9 dividido por 5 igual a ΔTF, beleza? É isso que a gente vai ter se a gente passar para o outro lado, beleza? Só que, se você for para pensar, 9 dividido por 5 é igual a 1,8. Então isso aqui também pode ser escrito como 1,8 vezes ΔTC é igual a ΔTF. É uma outra relação que você pode usar se você preferir. Mas a maioria das pessoas não gosta de usar números quebrados assim. Então você pode usar da outra maneira mesmo. Eu recomendo da outra maneira, mas se você quiser fazer isso também, você pode. Então eu prefiro dessa forma aqui, ó. Então essa é para conversão. E essa é para variação. Beleza? Então aqui a gente encerra com Fahrenheit. Aqui a gente tem as fórmulas de conversão e de variação. A maioria das pessoas só aprende a fórmula de conversão na escola. Aprende? Não, né? Decora. Mas aqui a gente vai saber variação porque talvez pode ser importante no vestibular que você vai fazer. Pode cair isso também, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vem para a escala Kelvin aqui, beleza? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer A sobre B. Então a gente vai pegar A, vai fazer sobre B. Aqui é A', e aqui é B', beleza? Então vai ser A sobre B igual a A' sobre B'. Esse A' e B' é só uma letra que eu criei. Você pode colocar L, W, sei lá, tudo que você quiser. Só botei isso para diferenciar mesmo, beleza? Então vamos lá. Aqui vai ser TC menos 0 sobre 100 menos 0 igual a TK menos 273 sobre 373 menos 273, beleza? O que a gente tem aqui? TC menos 0 é TC, 100 menos 0 é 100, TK menos 273 é TK menos 273, só que aqui a gente tem algo interessante. 373 menos 273 é igual a 100. Lembra que eu tinha falado que grau Celsius, a escala Celsius, é uma escala centígrada e Kelvin também? Aqui a gente tem a prova, matematicamente. Então, o que a gente pode fazer aqui? Tem 100 de um lado, 100 do outro, a gente pode simplesmente cortar. Então a fórmula vai ficar o quê? TC é igual a TK menos 273. Aí, se você só tiver TC e não tiver TK, você pode colocar uma temperatura aqui, por exemplo, 5 graus Celsius. 5, né? Igual a TK menos 273. E esse 273 vai passar para o outro lado, mais. Então essa fórmula também pode ser escrita de outra forma. Pode ser escrita como TC mais 273. Por quê? Porque eu passei esse menos 273 para o outro lado. Igual a TK. Então a gente tem essas duas fórmulas para conversão, beleza? Essas duas relações. Só que a gente também pode usar o mesmo raciocínio da outra para fazer a variação, só que a gente vai perceber algo interessante nessa variação. Como é uma escala centígrada, as duas, elas variam igual. Não está acreditando? Vou te provar matematicamente isso. Lembra que a gente tinha isso aqui como a variação de TC? Isso aqui como a variação de TK? Lembra? Então vamos lá. Vamos colocar isso aqui escrito, beleza? Então vamos lá. ΔTC sobre 100 é igual a ΔTK sobre 373 menos 273, que é igual a 100. Então a gente tem algo interessante aqui. A gente pode cortar esse 100 com esse 100. Eita, quebrei. Então a gente apaga ele. Então o que a gente vai ter?
que a variação de TC é igual à variação de TK. Beleza? Então se você tem um problema que variou 5 kelvins e ele quer essa variação em Celsius, a variação vai ser a mesma. Então a variação também vai ser 5 graus Celsius, beleza? Então essa variação sempre vai ser igual. É importante saber isso aí. Beleza? É basicamente isso. E agora, para você fazer em Fahrenheit, você vai usar o mesmo esquema. Vou fazer isso agora, beleza? Vou dar uma pausa aí, um corte, e daqui a pouco eu volto.